Botão do Pânico leva mais de 100 agressores à prisão em Santa Catarina. 14 mil mulheres fazem uso do dispositivo em 2025. Educação levada a sério. Santa Catarina lança maior pacote de investimentos da história do ensino no estado. Rio Grande do Sul se mantém entre os 5 estados mais competitivos do país. Avanços e desafios são citados em fórum que ocorre em Caxias do Sul. Eleições Guiana. País elege presidente em meio a tensões na fronteira com a Venezuela. Estados Unidos encerram isenções tarifárias. Maioria dos pacotes pequenos deixam de ser isentos. O velho funciona. Hackers ativistas reciclam aparelhos para combater a obsolência na Argentina. E você vai ver também a arte de fazer e sentir a música. Álbum premiado utiliza objetos como instrumentos sonoros. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 29 de agosto. Muito obrigada pela companhia, nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h03. Mais de 100 agressores foram presos em flagrante em Santa Catarina, e isso com o apoio do Botão do Pânico, disponível no aplicativo da Polícia Militar. Disponível para mulheres vítimas de violência doméstica acompanhadas pelo programa Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar, o Botão do Pânico fica na parte superior da tela inicial do aplicativo PMSC Cidadão. Em 2025, cerca de 14 mil mulheres catarinenses já têm acesso ao recurso, resultando na prisão de mais de 100 agressores em flagrante neste ano. Por meio dele, com um simples toque na tela do celular, a mulher consegue acionar a guarnição policial mais próxima para o atendimento da ocorrência, de forma prioritária com base na localização em tempo real da vítima. Assim, a Polícia Militar reafirma o seu compromisso de proteção à mulher vítima de violência. A ferramenta atua na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica, com foco em mulheres com medidas protetivas de urgência. Além do Botão do Pânico, o programa inclui visitas preventivas e ações educativas. Em 2024, foram mais de 25 mil atendimentos realizados pela guarnição da Rede Catarina. Em 2025, até agosto, o botão foi acionado 516 vezes, contra 935 registros em todo o ano passado. O programa Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar de Santa Catarina é uma iniciativa voltada à proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Por meio das visitas preventivas e da fiscalização de medidas protetivas de urgência, buscamos quebrar o ciclo da violência e conferir mais segurança à mulher. O governo de Santa Catarina lançou nesta quinta-feira em Florianópolis o programa Educação Levada a Sério, com o maior pacote de investimentos da história do estado. Serão mais de 4 bilhões de reais investidos para atender a 4 eixos de ações na educação pública catarinense. Durante o evento de lançamento, o governador Jorginho Melo anunciou os 4 eixos que formarão o programa. São eles Escola Boa, Qualifica SC, Transforma SC e Catec+. Estas frentes constituem ações que atuarão em áreas essenciais para a melhoria da educação em Santa Catarina, como obras de infraestrutura escolar, a formação continuada de professores, o desenvolvimento do ensino técnico e da economia regional. A gente remanejou mais recursos porque nós queremos fazer com que a educação de Santa Catarina tenha melhoria nas suas instalações, na parte pedagógica, na formação de professores, na formação técnica que nós estamos fazendo um incremento no Catec, realocando os alunos já formados, os profissionais já formados na universidade gratuita. Estava precisando esse toque final na educação. A educação, não precisamos falar para ninguém da importância dela na transformação, na melhoria dos critérios de avaliação. Né? Nós vamos melhorar em muito. Foco na aprendizagem do aluno, naquilo que é fundamental, aquilo que é importante para o desempenho dele, para ele crescer, depois ir para outras conquistas, né?
Enfim, então é um momento muito importante da educação. A partir do Escola Boa, mais de 500 mil estudantes matriculados na rede estadual receberão kits individuais de material escolar e uniformes. O Estado também investirá mais de 3,5 bilhões em melhorias de infraestrutura, manutenção, segurança escolar e conectividade, com disponibilização de Wi-Fi e equipamentos tecnológicos para fins educacionais e climatização das salas de aula. No Qualifica SC, o governo busca promover uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade, por meio de programas como o de avaliação da aprendizagem e de fortalecimento do ensino, além do lançamento da Escola de Formação Continuada de Professores. As iniciativas envolverão mais de 340 mil estudantes e mais de 70 mil profissionais da educação. Já com as ações do Programa Catarinense de Ensino Técnico, o CATEC, haverá o lançamento da nova chamada pública para 35 mil estudantes, por meio de parcerias com empresas privadas, e 15 mil por meio da rede estadual de ensino. Assim, o CATEC+, busca a melhoria do planejamento da oferta de cursos técnicos alinhada às demandas do setor produtivo, com a ampliação da oferta de vagas em parceria, além do fortalecimento da oferta na rede estadual, ampliando também o portfólio de cursos integrados ao ensino médio. O investimento total é de R$ 632 milhões. No Transforma SC, que são as contrapartidas sociais dos profissionais formados pelas duas maiores políticas estaduais de acesso e permanência no ensino superior do Brasil, já beneficiaram mais de 54 mil estudantes. Atualmente, há mais de 3 mil egressos aptos a prestar contrapartidas para a sociedade, retribuindo o investimento do Estado na formação superior. Ainda falando em educação, o Paraná foi convidado a participar do Festival Inovação Educativa na Argentina, que ocorreu nesta quinta-feira. Os programas Paraná Integral e Parceiro da Escola e o modelo cívico-militar foram apresentados como exemplos de políticas públicas inovadoras na educação paranaense. O Paraná hoje é uma referência à educação do Brasil, mas para a América Latina como um todo. E eu fui convidado pelo Ministério de Educação de Buenos Aires para fazer uma palestra para falar um pouco da experiência do Paraná. O Paraná que hoje está na vanguarda, principalmente no uso de tecnologia, na inovação no currículo em relação à tecnologia, mas também os modelos educacionais. Nós temos hoje no Paraná o modelo cívico-militar, temos o modelo parceiro da escola, o tempo integral e também o ensino técnico. Com essas maneiras de ofertar uma educação para o paranaense que vou levar para apresentar. E em especial nessas frentes. A gente vai trabalhar muito mostrando o tamanho da nossa rede, uma rede grande educacional, mas que a gente consegue entregar bons resultados, que, como você mesmo disse, vai para além dos resultados do IDEB, vai para uma educação técnica de qualidade que nós estamos entregando nas escolas, em buscando sempre parceria. Nós aqui no Paraná não temos problema nenhum em fazer parceria com o Sistema S, com o sistema privado, enfim. O importante para nós é o bom atendimento e a qualidade educacional que nós entregamos para o estudante paranaense. É esse modelo que eu vou apresentar lá na Argentina e, se Deus quiser, vai correr tudo bem e vai ser um sucesso e mais uma vez, muito orgulho de levar o nome do nosso estado para fora do país. E durante o 2º Seminário Internacional dos Portos e o 4º Seminário Nacional, que ocorreu em Curitiba, o governador Ratinho Júnior afirmou que uma logística eficiente e ativos, como ocorre com o Porto de Paranaguá, por exemplo, são pontos decisivos para fazer o setor e o Estado crescerem. O Paraná atingiu o maior crescimento da atividade econômica do Brasil nos 5 primeiros meses de 2025. No evento que reuniu autoridades, especialistas e líderes do setor para discutir os principais desafios e as oportunidades de crescimento logístico, Ratinho Júnior destacou que a Portos do Paraná, que administra os portos de Paranaguá e Antonina, conquistou em 2025 o título de melhor gestão portuária no Prêmio Portos Mais Brasil, pelo 6º ano consecutivo. Ele atribuiu a conquista a uma logística eficiente e ativos empregados nas operações de portos do Estado, o que tem promovido o desenvolvimento e crescimento do setor portuário paranaense. Segundo o governador, os portos têm um papel fundamental na atração de novos investimentos, como o de indústrias nacionais e estrangeiras. Logística é um ponto decisivo
para quando uma indústria se instala ou não numa cidade, num estado ou num país. A questão logística, ela vai diretamente no custo da produção de qualquer produto, seja um produto simples ou uma pequena indústria, até uma gigante, como as nossas grandes cooperativas, onde o Paraná lidera. Das 10 maiores da América Latina, 7 são do estado do Paraná. E o porto, que faz parte dessa logística, tem um papel fundamental para uma decisão de investimento ou não para o estado, ou de crescimento ou não para uma região. O governador citou ainda obras que estão modernizando o Porto de Paranaguá, como a do Moegão, a maior obra portuária do Brasil. O projeto recebe mais de 650 milhões de reais em investimentos para ampliar a participação do modal ferroviário no transporte de cargas. O terminal também vai receber mais de 2 bilhões de reais na construção do Pier em T, que vai ampliar a capacidade de movimentação de cargas. Em 2024, a Portos do Paraná bateu o recorde histórico de movimentação anual com mais de 66 toneladas. E neste ano, incluindo exportações e importações, os portos paranaenses alcançaram a marca de 34 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025, volume 1,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, superando o recorde para o período. Bom, primeiro investimento em infraestrutura. Acho que o estado do Paraná tem dado exemplo numa intermodalidade, investimentos em rodovias, estudos e grandes perspectivas de investimento em ferrovia e, naturalmente, o porto. Não à toa, hoje o Porto de Paranaguá tem a maior obra do setor portuário nacional, com recursos públicos. Uma obra que busca otimizar a infraestrutura ferroviária, não para agora, mas olhando os próximos 30 anos. Assim como outros terminais, novos terminais, desenvolvimento da nossa questão de navegabilidade. Nós temos publicado aí a concessão do nosso canal de acesso, a primeira do país, com data marcada na B3 em 22 de outubro. São essas ações e outras como governança que vão incentivando, vão acreditando no mercado para que cada vez mais se invista nessa infraestrutura e os gargalos que antes eram preocupantes, eles sejam ao menos diminuídos em grande escala e assim a gente atenda com grande eficiência a logística nacional. O seminário apresenta discussões sobre o sistema portuário brasileiro e posicionamento no cenário internacional. O objetivo é alinhar esforços, compartilhar conhecimentos e experiências e trabalhar coletivamente para tornar o setor mais dinâmico, competitivo e integrado à economia global. Também entra em discussão no encontro o novo marco regulatório para o setor portuário brasileiro, em substituição ao que está em vigor desde 2013. Então essa revisão do marco regulatório, que também vai ser tema de discussão amanhã aqui no nosso seminário, ele vai agregar muito, claro, algumas discussões ainda específicas dos trabalhadores, mas acho que o intuito desse marco, com a participação de toda a sociedade, dessa revisão, é para que a gente alcance melhores resultados, trazendo a nossa realidade atual e as necessárias respostas que precisamos dar ao mercado para que se coloque sempre a eficiência em primeiro lugar. O seminário, que começou na quinta-feira e encerrou hoje, destacou ainda 5 painéis com temas sobre os desafios do setor portuário mundial, sustentabilidade ambiental, segurança jurídica e estabilidade regulatória no âmbito nacional e, por fim, a descentralização e eficiência administrativa na gestão portuária. O governador Eduardo Leite participou do Fórum de Competitividade realizado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Desde 2023, o Rio Grande do Sul se mantém entre os 5 estados mais bem posicionados no ranking nacional. O encontro reuniu lideranças políticas, acadêmicas e empresariais para discutir temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A competitividade, a infraestrutura, o saneamento, as parcerias público-privadas e a reconstrução do Estado após a enchente histórica de 2024 foram os principais tópicos do debate. Divulgado nesta semana pelo Centro de Liderança Política, o ranking de competitividade avalia 10 pilares essenciais para a população. O Estado se mantém na 5ª posição geral, com destaque para a manutenção da liderança em eficiência pública e inovação. Outros indicadores que garantiram o Estado entre os 6 melhores colocados foram educação, segurança pública e sustentabilidade social.
O Rio Grande do Sul também apresentou melhorias em duas frentes: sustentabilidade ambiental, ganhando uma posição, e potencial de mercado, que saltou do 18º para o 12º lugar. O Estado teve avanços importantes em segurança pública, em qualificação de capital humano. Agora fomos destacados aí, nós somos o segundo Estado com a melhor média no Enem do ano passado. Somos o Estado que tem o maior número de escolas entre as 50 com melhores resultados no Enem. O Estado está avançando no tema da educação também, que é a formação de capital humano, avançando no tempo integral para o ensino dos nossos jovens. Tudo isso é competitividade, né? Ter capital humano, ter segurança para reter esse capital humano e atrair novas pessoas, ter infraestrutura, carga tributária que a gente conseguiu reduzir nesses últimos anos, facilitar a burocracia na vida do empreendedor, reduzindo o tempo para a abertura de novos negócios. Tudo isso melhora esse ambiente para que o empreendedorismo, que é próprio do povo gaúcho, e essa Serra Gaúcha se destaca nesse sentido, possa se transformar em novos negócios, novos empreendimentos, geração de riqueza e renda para a nossa sociedade. Como ponto negativo, o Estado ficou na última posição em solidez fiscal entre todas as unidades da Federação, além de perder lugares nos quesitos infraestrutura e capital humano. Entre as 50 cidades mais bem colocadas estão Porto Alegre, Ijuí, Caxias do Sul e Lajeado. Criado em 2011, o ranking tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre as 27 unidades da Federação, norteando a atuação dos gestores públicos na melhoria da competitividade e da gestão governamental. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Brasil estuda retaliar Estados Unidos sobre tarifas impostas por Donald Trump. Israel recupera corpos de reféns e declara a cidade de Gaza como zona de combate perigosa. E ainda, a arte de fazer e sentir a música com a utilização de objetos como instrumentos sonoros. É depois do intervalo, voltamos já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News agora, 8h21. O governo brasileiro avalia acionar a lei de reciprocidade para retaliar as tarifas de 50% aplicadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros. A medida vai ser estudada por um grupo de especialistas dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O Brasil estuda a possibilidade de responder com reciprocidade às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos nacionais. A informação foi confirmada à agência France Press por 2 funcionários do governo. Uma fonte confirmou que o presidente Lula autorizou uma análise interna para determinar se vai tomar medidas comerciais contra Washington após as taxas de 50% impostas por Donald Trump. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços terá 30 dias para determinar se as tarifas americanas se enquadram na Lei de Reciprocidade Econômica. Se for o caso, um grupo de especialistas deve elaborar propostas de contramedidas. A lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso em abril, deu instrumento ao Executivo para reagir a barreiras comerciais, podendo suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionadas a direitos de propriedade intelectual. Lula já havia sinalizado a possibilidade de responder com a legislação assim que Trump ameaçou impor sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros. A ordem executiva assinada pelo presidente em 31 de julho deixou de fora 694 produtos brasileiros, como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes, metais preciosos, energia, entre outros. Mas café, frutas e carnes, por exemplo, passaram a ser taxados em 50%, um duro golpe aos exportadores. O governo se mobilizou e anunciou um pacote de medidas de alívio econômico, batizado de Plano Brasil Soberano, que ainda precisa ser votado pelo Congresso e prevê a disponibilização de 30 bilhões de reais para proteger a economia. O Brasil também solicitou consultas formais à missão dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, como um primeiro passo para tentar resolver a disputa por meio do diálogo internacional. Trump justificou as sobretaxas com o argumento de que há uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de extrema-direita, julgado por tentativa de golpe de Estado durante os atos de 8 de janeiro. A Guiana vai realizar eleições gerais na segunda-feira, em meio a tensões com a Venezuela pela disputada região do Essequibo, um território rico em petróleo e minerais e que representa uma promessa de prosperidade aguardada há muito tempo. Dos 850 mil habitantes do único país de língua inglesa da América do Sul, 750 mil estão aptos a votar nestas eleições legislativas de turno único. O partido que vencer indica o presidente. Dos 6 candidatos, 3 emergem como favoritos, incluído Irfan Ali, do Partido Progressista do Povo, que busca um segundo mandato. Vocês estão votando não apenas por hoje, vocês estão votando pelo futuro desse país. Vocês estão votando por nossa soberania, nossa segurança nacional. Os 2 rivais de Ali são o líder da oposição, Aubrey Norton, da coalizão Aliança para uma Nova Unidade, e o bilionário Azhuddin Mohamed, que fundou o Invista na Nação e busca romper com anos de sistema bipartidário. O vencedor da eleição vai administrar a imensa riqueza petrolífera do país, que ainda vive em condições de pobreza. Você trabalha tanto que deveria poder se dar ao luxo de ter uma vida confortável. Você não quer viver como os ricos, mas sabe, você quer viver uma vida onde possa se satisfazer com seu trabalho e com o suor do seu rosto você consiga comer. E você quer ter pelo menos um pouco de conforto. A Guiana possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo e quadriplicou o orçamento de Estado. O país tem ainda a maior taxa de crescimento do PIB da América Latina, 43,6% no ano passado. Mas após a descoberta de grandes campos de petróleo no Essequibo, em 2015, surgiram fortes tensões com a Venezuela, que reivindica a soberania sobre o território de 160 mil quilômetros quadrados há 100 anos. O país iniciou a produção de petróleo em 2019 e espera aumentar a produção atual de 650 mil barris por dia para mais de 1 milhão até 2030. O presidente Irfan Ali conta com o apoio de Washington na disputa histórica pela região do Essequibo com a Venezuela, que convocou eleições em maio para eleger um governador para o território, mas não fez nenhuma incursão militar. A Guiana acredita que a fronteira foi ratificada em uma sentença arbitral de 1899 e solicita à Corte Internacional de Justiça que encerre qualquer reivindicação.
Já a Venezuela está recorrendo de um acordo assinado em 1966 com o Reino Unido em Genebra, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença arbitral e estabeleceu as bases para a negociação. Com diferenças marcantes entre comunidades de ascendência indiana, africana e indígena, a população da Guiana permanece profundamente dividida e é esperada uma eleição acirrada na próxima segunda-feira. O exército de Israel declarou a cidade de Gaza como uma zona de combate perigosa. A Força Armada também conseguiu recuperar os restos mortais de 2 reféns que eram mantidos pelo Hamas desde o começo da guerra há quase 2 anos. Apesar de ameaçar iniciar uma grande ofensiva militar contra o Hamas na área, Israel não pediu à população que abandone a localidade de maneira imediata. Um comunicado militar informa que a pausa tática local diária para permitir a passagem segura dos comboios da ONU e de ONGs humanitárias, anunciada no final de julho para a cidade de Gaza e outras áreas do território palestino, não se aplica. A Defesa Civil de Gaza informou que 33 pessoas morreram nesta sexta no território palestino. Procurado pela agência France Press, o exército não fez comentários até o momento. O exército israelense anunciou também nesta sexta que recuperou os corpos de 2 reféns mortos na faixa de Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e os trouxe de volta ao país. Em um comunicado, os militares confirmaram ter recuperado o corpo de Ilan Weiss e os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi revelada, durante uma operação militar na faixa de Gaza. Weiss, de 55 anos, morador do Kibbutz Be'eri, no leste de Gaza, morreu no ataque do Hamas a Israel e o corpo dele foi posteriormente transportado para o território palestino. A morte tinha sido confirmada no início de 2024. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou condolências às famílias e reiterou que a campanha para trazer todos os reféns de volta continua. Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na faixa de Gaza e acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira a prorrogação pela última vez do mandato das Forças de Manutenção de Paz no sul do Líbano, a UNIFIL. Após a votação, a retirada do efetivo ficou programada para 2027. Depois de quase 5 décadas de presença no sul do Líbano, os capacetes azuis da ONU já têm data para sair. O Conselho de Segurança aprovou a última extensão do mandato da UNIFIL, encerrando em 2027 uma missão marcada por disputas políticas e militares na região. السيد الرئيس يرحب لبنان بقرار المجلس الموقر. Senhor presidente, o Líbano acolhe a resolução do Conselho de prorrogar o mandato da UNIFIL. No entanto, dada que esta é a última prorrogação, gostaríamos de recordar os seguintes fatos. Primeiro, o Líbano ainda considera a presença da UNIFIL essencial para garantir a segurança e a estabilidade no Líbano e na região, até que cheguemos ao entendimento político abrangente sobre todas as questões pendentes. O estabelecimento de pouco mais de um ano para a retirada das tropas da ONU veio após pressão dos Estados Unidos e de Israel, que classificaram a decisão de histórica. Aproximadamente 10.800 capacetes azuis atuaram como intermediários entre Israel e Líbano desde março de 1978. Mas a renovação habitual do mandato, que expira no domingo, enfrentou este ano a hostilidade de Israel e do aliado americano, que pedem a retirada. Vários Estados-membros expressaram claramente a decepção pela saída antecipada dos capacetes azuis, como Reino Unido e China, por exemplo. A votação no Conselho de Segurança ocorre após o compromisso de Beirute de desarmar e desmantelar o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até o final do ano, sob pressão de Washington e como parte da implementação do cessar-fogo que pôs fim à guerra com Israel em 2024. O acordo prevê a retirada do Hezbollah da zona ao sul do rio Litani e o desarmamento da infraestrutura militar em troca de um maior destacamento do exército libanês e das forças de paz da ONU.
O cessar-fogo prevê a retirada israelense da área, mas Israel mantém tropas em posições fronteiriças consideradas estratégicas e realiza ataques regulares contra o vizinho do norte, como bombardeios registrados nesta quinta-feira. De acordo com o exército libanês, um oficial e um soldado morreram devido à explosão de um drone israelense que caiu no sul do país, deixando ainda outros 2 militares feridos. As isenções tarifárias para a maioria dos pacotes pequenos que chegam aos Estados Unidos terminaram nesta sexta-feira. Mesmo antes da medida entrar em vigor, 25 países já tinham suspendido os serviços postais de saída para a maior economia do mundo. O presidente Donald Trump, que assinou uma ordem executiva em 30 de julho, argumentou que o objetivo é encerrar uma falha catastrófica usada, entre outras coisas, para evitar tarifas e enviar opioides sintéticos e outros produtos perigosos. De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, esses pequenos pacotes conteriam 98% dos narcóticos, 97% dos produtos falsificados e 70% dos produtos perigosos para a saúde apreendidos em 2024. A regra revogada permite que pacotes com valor inferior a $800, aproximadamente R$ 4.300, entrassem no país com isenção de impostos. Washington justificou a medida pela explosão do envio de pacotes postais, que, segundo o governo americano, aumentou de 134 milhões de unidades em 2015 para mais de 1 bilhão e 300 milhões em 2024. A partir de agora, pacotes com valor superior a $100, cerca de R$ 540, estarão sujeitos às mesmas tarifas aplicadas a outras importações. Isso representa um mínimo de 10% no geral, 15% para os que vêm da União Europeia e até 50% para países como Brasil e Índia. Somente presentes ou itens pessoais com valor inferior a $100 vão ser beneficiados com a isenção. A União Postal Universal das Nações Unidas informou na terça-feira que operadores postais de 25 países membros suspenderam os serviços para os Estados Unidos devido à incerteza em torno da medida. O motivo é o curto prazo para a implementação, enquanto o texto afirma que cabe às transportadoras e outras partes autorizadas cobrar os impostos antecipados dos remetentes antes de transferi-los para a Alfândega e Proteção de Fronteiras. Kamala Harris não vai ter mais proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos. O governo Donald Trump revogou uma extensão aprovada pelo então presidente Joe Biden para Harris, cuja proteção regular de 6 meses como ex-vice-presidente expirou no dia 21 de julho. Kamala foi a primeira mulher a ocupar esse cargo nos Estados Unidos e, em agosto do ano passado, foi indicada pelos democratas para disputar a eleição com Trump após Biden ter desistido da disputa devido a problemas de saúde. Embora tenha se mantido discreta desde a derrota na votação em novembro, Harris planeja fazer uma turnê nos próximos meses para promover o livro 107 Dias, sobre a breve e fracassada corrida presidencial. O texto dos bastidores da campanha será divulgado em 23 de setembro nos Estados Unidos. Desde o retorno à Casa Branca, em janeiro, Donald Trump adotou uma série de medidas contra aqueles que considera inimigos e oponentes políticos. Na Argentina, hackers ativistas reciclam aparelhos eletrônicos para desafiar a obsolescência e o lixo eletrônico gerado por ela. Já imaginou jogar videogame em um ventilador ou tirar fotos com a máquina de cartão de crédito? Sabia que isso é possível graças aos cybercirurras. O grupo de hackers ativistas da Argentina recicla aparelhos eletrônicos para combater a obsolescência e o lixo gerado pela datação dos objetos. A prática criativa segue a filosofia de que o velho funciona. Sou integrante de Cibercirurras. Faço parte dos cibercirurras e para mim é um movimento que possui um lado solidário, um lado tecnopolítico e também um lado lúdico. Na Argentina, o termo cirurra se refere a quem procura coisas no lixo para vender ou usar.
De acordo com um relatório de 2024 do Instituto de Pesquisa da ONU, é estimado que os hermanos produzam 520 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Esse número coloca o país em 5º lugar nas Américas, atrás de Estados Unidos, Brasil, México e Canadá. O movimento teve início em 2019 com encontros populares onde se trocava peças de hardware. O trabalho se intensificou durante a pandemia, quando muitos passaram a precisar de dispositivos para estudar ou trabalhar. Graças a este projeto, foram criadas unidades de cybercirurgias em várias províncias. Temos a sorte de receber máquinas doadas por pessoas que não as utilizam mais. Nós as recondicionamos com software livre e, a partir daí, doamos para pessoas ou organizações que nos solicitam. Para o coletivo, é fundamental colocar em prática o funcionamento do software livre. No 3º encontro anual, realizado em Buenos Aires, no último final de semana, o grupo promoveu um workshop para prolongar a vida dos telefones. Juan Carrique, engenheiro eletrônico e membro do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, apresentou o Roboticlar no evento. Na universidade, por exemplo, faço os alunos montarem com lixo eletrônico, sensores de temperatura ou controles de motores para eles aprenderem o que é preciso para fazer um protótipo. Comprar algo pronto, que funciona, não é o mesmo que ter que fazer a partir do lixo. Então aproveito a possibilidade que o lixo oferece para ter algo acessível e que os faça aprender ainda mais sobre eletrônica. As iniciativas vão além do lúdico. É possível, por exemplo, criar kits de robótica para alunos do ensino fundamental a partir de resíduos tecnológicos, ou prolongar a vida útil de aparelhos médicos com a ajuda do software livre. Os cybercirurgias lutam contra o que eles consideram a imoralidade de um equipamento jogado no lixo. Eles ensinam a ter uma relação diferente com a tecnologia e reivindicam o direito de reconhecer quando alguma coisa serve ou não. E hoje é dia de conhecer uma artista que utiliza objetos como utensílios domésticos, por exemplo, para compor músicas e melodias. Karina Levitan chegou a gravar um álbum apresentando, essa sonoridade. O álbum, inclusive, foi vencedor de um dos principais prêmios da música brasileira. Na poesia de ter voz. Gaúcha de nascimento e hoje morando em Garopaba, Karina Levitan sempre teve a música como forma de experimentar e sentir o mundo. Mas, em vez de se limitar aos instrumentos convencionais, a artista decidiu transformar objetos do dia a dia em novas sonoridades. O disco ele partiu de um convite para as pessoas visitarem um lugar que eu fiquei durante um mês, um trailer lá em Porto Alegre, que as pessoas foram convidadas então para doarem os objetos que elas encontrarem em casa e que soassem interessante e que eles pudessem fazer parte então da sonoridade das composições que eu tinha e eu estava elaborando esse disco. Ali já começa um improviso, né? Porque eu não sei exatamente o que as pessoas vão me doar. Foi nesse processo coletivo em que o público doava itens como rádios, liquidificadores e até frigideiras que nasceu o álbum Castelo, um trabalho de 8 anos de pesquisa, criação e experimentação sonora. E a partir desses objetos eu comecei a pensar como que eu ia estruturar uma imagem interessante que pudesse fazer parte então dessa, vamos dizer, dessa visão de cada canção. Cada canção como tivesse uma imagem diferente. Por exemplo, uma música que chama Rio Poluído, ela tem uma acidez assim na forma na escrita, nas palavras, na intenção da música. E a composição dela foi feita com rádios e objetos assim ruidosos que a gente compôs, então fez um arranjo com esse tom e essa imagem assim também grosseira assim, né? Então ficava assim uns rádios abertos, aparentemente assim meio bruto, né? Então tu vê, tem uma imagem e tem um som junto que eles
ficam fazendo parte, então, dessa escuta expandida. Em 2025, esse mergulho artístico foi reconhecido nacionalmente. Karina venceu o Prêmio Profissionais da Música na categoria Criação, Melhor Disco Pop da Região Sul. A disputa contou com mais de 1.000 artistas inscritos e passou por várias etapas, entre votação de músicos, júri popular e banca especializada. Foi uma celebração, né, de ganhar assim, o prêmio, porque é isso, não imaginava, mas estava fazendo, assim, acreditando também, acho que nas composições em si mesmo. Eu componho há bastante tempo, né, eu acho que isso foi bem valorizado, assim, a forma das harmonias, né? Tem uma ideia que é bacana de harmonia, assim, né? E para quem estuda pode dar uma olhadinha, assim, e ver que tem umas jogadas harmônicas, assim, que eu gosto de brincar. E acho que também essa questão sonora também influenciou, assim, também para que eles valorizassem a criatividade, né? A ideia criativa, assim, por trás de um arranjo. No palco, a artista segue explorando a interação com o público. Balões, ventiladores e até sons do ambiente se misturam com a música, transformando cada apresentação em uma experiência única e lúdica. Aí, o legal é que fica um monte de gente tirando um som, assim, a gente começa a tocar os instrumentos junto e a gente, então, faz essa música com o público, né? Que é bem legal também, porque depois de um tempo, é lógico, né? Estoura, joga, fica toda aquela imagem daqueles balões. Agora, ao lado da banda Os Escafandristas, formada em Garopaba, Karina prepara novas composições. O objetivo é expandir ainda mais esse universo onde a música ultrapassa os instrumentos e se funde ao cotidiano. A banda tá muito legal, tá bem divertida, assim, como eu tô tentando te narrar, assim, porque é um show que a gente brinca bastante, é legal, é divertido, sabe? Para quem tá ouvindo, assim, e tá participando. Crianças gostam, que era uma surpresa para mim. Não são música para as crianças, mas no final das contas as crianças acabam curtindo a brincadeira. E para encerrar, a sonoridade de Karina Levitan, uma artista que encontrou nos objetos mais simples a matéria-prima para construir um castelo de música e imaginação. Ela veio meio rindo, discutindo, enganada, ela me disse que não tinha problema, que não tinha problema. Na fantasia de ser só. Muito bacana, parabéns. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra na segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Aproveite com responsabilidade. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.